tenho algo para dizer para você. Você vai olhar para a pessoa do seu lado, você vai dizer assim para ela: você sabe onde você está? Diga para esta pessoa assim: você está na casa de Deus. Isso, agora diga assim: respeite esse lugar. Olhe para ela e diga assim: Jesus já te achou aqui. Diga assim: a intenção do teu coração Ele já sabe. Então respeite esse lugar. Tem gente que acha que eu tenho cara de otário. Eu não tenho cara de otário. Talvez uns 15, 20 anos antes de você nascer, eu era traficante. E eu sei de onde Jesus me tirou. Aí, Deus tinha me dado uma palavra e eu estava muito feliz com essa palavra. E aí Jesus disse assim para mim: não é isso que você vai pregar, não. Você vai pregar a seguinte mensagem. E disse Jesus ao demônio: cala-te, sai dele. Esta é a mensagem que eu vou pregar hoje. Eu vou explicar para você que algumas atitudes que você tem podem não ser Deus e podem ser Satanás. Eu vou explicar para você que algumas coisas que você faz podem não ser inspiradas pelo Espírito de Deus, mas podem estar sendo inspiradas pelo Espírito de Satanás. Mas eu também vou dizer para você que esse demônio vai sair da tua vida hoje. Eu vou dizer para você que hoje é o último dia que o diabo vai zombar da tua cara. Terra, calabaçaio. E eu vou dizer para você que hoje acaba essa palhaçada de Satanás com a tua vida e com a tua família. Bereque, Evácia, Halabacarabaia. Então hoje você veio aqui para ser liberto. Olha para a pessoa do teu lado e diz: você está ouvindo? Isso. É isso. Talvez você ache assim: mas o que ele está falando? Se eu descer e botar a mão na tua cabeça, você vai saber o que eu estou falando. Você vai saber. Mas como Jesus não gosta de escândalo, então eu vou pregar e esse cão vai sair devagarinho. Ele vai pegar toda a bagagem dele, toda a bagagem ele vai pegar, viu? Toda a bagagem, não vai sobrar nada. E ele vai bater em retirada por aquela porta que você convidou ele para entrar. Isso. Tá? Então, antes de convidar as pessoas para cá, pergunta para elas se elas querem liberdade. Porque tem gente que não quer liberdade. Então presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Hoje é noite de libertação aqui. Amém? Agora você vai dar a melhor salva de palma para Jesus. Isso. É a melhor. É isso aí. Lucas capítulo 4, verso de número 31, que diz assim: havendo Jesus descido depois a Cafarnaum, cidade da Galileia, lhes ensinava durante os dias de sábado. Esse sábado que você está vendo aqui, não é sábado de sábado. Esse sábado é descanso.
Então, Jesus lhes ensinava no dia de descanso. E eles se maravilhavam com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus tinha autoridade quando ele pregava. Encontrava-se na sinagoga, diga, na igreja. Olha a palavra que Deus me deu. Encontrava-se na igreja um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Encontrava-se na igreja uma pessoa, um frequentador, que tinha um espírito de um demônio imundo, que clamou em alta voz. O demônio falou, no meio da sinagoga, quando Jesus começou a pregar. Ele disse assim: deixe-me. Então, o demônio disse assim: deixe-me. E logo depois ele disse assim: o que há entre ti, ou seja, entre Jesus e nós? Então quer dizer que ele não estava sozinho. O que há entre ti e nós, Jesus Nazareno? Olha só o que o demônio disse: você veio acabar conosco? Você veio acabar conosco? Eu sei quem tu és. O demônio dizendo, o demônio, ó, eu sei quem você é. E ele disse assim: o Santo de Deus. Ele disse, mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito maligno lançou-o no meio, saiu dele, embora sem lhe causar dano nenhum. E se apoderou de todos eles um grande assombro, e falava uns com os outros: que é realmente essa palavra que com autoridade e com poder dá ordens ao espírito imundo e ele sai? Nós estamos vendo aqui uma libertação. Nós estamos vendo aqui um demônio preocupado em não sair. E nós estamos vendo aqui um Jesus preocupado em deixar aquela pessoa livre. Mas quando Jesus entrou ali, se esse demônio fica quieto, assim como ele fica em muitos lugares e ele continua. Porque talvez esse frequentador, ele fosse frequentador assíduo de sinagogas, mas só que esse demônio nunca deparou-se com uma palavra de libertação, com uma palavra seguida de autoridade, uma palavra que é seguida de verdade, uma palavra que é seguida de vida. Então, quando esse demônio começou a ouvir Jesus pregar, ele já se enfureceu. A Bíblia não fala qual texto Jesus estava pregando, mas a Bíblia fala de que esse demônio se enfureceu. Assim como eu tive a oportunidade de olhar para o rostinho de alguns de vocês e eu vi fúria. Eu vi fúria. Jesus, por onde ele passava, as pessoas o seguiam porque queriam alguma coisa dele.
O engraçado é que Jesus queria a alma das pessoas para Deus, mas Jesus não seguia ninguém. Porque a autoridade, ela deve ser seguida, e ela não segue ninguém. Então, quando nós queremos alguma coisa de alguém, nós temos que ir atrás desta pessoa. Assim como nós vimos hoje um cortejo, porque um time de futebol foi campeão, e todo mundo atrás daquele carro, como se aqueles caras tivessem alguma coisa para dar para eles. E eu via muitos desses jogadores em cima deste carro. Nós estávamos sentados almoçando, e Deus falava assim comigo: o ano que vem, alguns desses jogadores já não estará mais nesse time. E aquele que era herói para mim hoje, amanhã já não é mais. Porque ele já não está mais engajado em dar para mim aquilo que é bom para mim. Mas Jesus não, Jesus é diferente. Jesus, ele chegou ali, ele não foi ali para expulsar aquele demônio. Ele foi ali para libertar todos os que estavam ali. Assim como cada um de nós tem algo para ser liberto nessa noite. Assim como cada um de nós tem algo para ser expulso de nós contra a nossa vontade. Eu não estou falando de coisas que você não gosta que existe em você, mas que você não tem força para colocar para fora. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de coisas que você não gosta que está em você e você não tem força para botar para fora. Porque aquilo que você gosta, mesmo que Jesus coloque para fora, você vai colocar para dentro de novo. E Jesus, ele não faz isso. Por quê? Porque a Bíblia me garante que o segundo estado se torna 7 vezes pior do que o primeiro. Então, se você tem um espírito de prostituição na sua vida e você gosta de se prostituir, Jesus, ele não expulsa esse espírito de prostituição da sua vida. Olha que coisa. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Porque se ele expulsar este demônio que sai, quando você quiser colocar ele para dentro de novo porque você gosta de se prostituir, ele vem com mais 7 piores do que ele. É o que a Bíblia Sagrada diz. Então, quais são os espíritos malignos que Deus, através de Jesus, através da palavra, através dos homens de Deus e através do nome de Jesus, nos autoriza com discernimento a expulsar? É aqueles que você quer desterrar da sua vida. Eu não quero ser assim. Agora veja que este demônio, foi ele que procurou Jesus. Mas esse demônio, ele não queria sair, porque aquela casa para ele era uma casa agradável. Repete para mim, diga assim: a casa era agradável. Diga assim: este demônio gostava de estar ali. Diga, ele era bem tratado ali. Agora, o pior, ele era bem alimentado ali. Então, quando Jesus começou a falar, uma guerra no intelecto daquele homem, que nós temos o nome dele. Uma guerra no intelecto do homem começou a acontecer. Porque a palavra disse para o intelecto a respeito do comportamento que aquele demônio gerava, e aquele cara identificou: isso acontece comigo. Eu não gosto disso. E o demônio já se manifestou e disse: o que é que você tem comigo, Jesus? Por que você está falando isso aqui? Eu bem sei quem você é. E Jesus não falou nada com ele. Jesus não brigou com ele. Eu bem sei quem você é o santo de Deus. Jesus disse: cala-te. E Jesus disse: sai. Agora, por que é que Jesus disse sai? Porque aquele homem não queria tê-lo.
ali. Aí, a pergunta que Jesus quer fazer para nós hoje é: você quer esta presença em você? Você quer ser do jeito que você é? Você quer continuar morto do jeito que você está? Você quer continuar sofrendo do jeito que você sofre? Se você quiser ganhar essa guerra, a autorização para a libertação tem que nascer dentro de você. Você tem que dizer: eu não quero ser mais assim. Você tem que dizer isso. Você tem que dizer: eu não quero mais essa enfermidade em mim. Eu não quero mais ser esta pessoa. Porque se isso não ocorrer, a libertação vai ser pior. O segundo estado se torna pior do que o primeiro. Está aqui, ó, um exemplo. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu nervoso, eu isso, eu aquilo. Olha você aqui sentado me olhando. Agora, apóstolo, ele precisa trocar agora o dia pela noite, porque ele não consegue ficar. Então ele dorme de dia, ele fica acordado à noite. Mas quem é que quer dizer? Quem é que tem que dizer isso? Então hoje, ele sai daqui dormindo à noite se ele quiser. Ponto. Você está entendendo o que Jesus quer fazer aqui hoje? É isso aí. E se o demônio gritar dizendo não, a palavra é cala-te. Pega o teu dedo de profeta, aponta para o chão e diz para ele assim: cala-te. É isso aí. E diz assim para mim: não adianta estribuchar. Cala-te. É assim que vai acontecer aqui hoje. Pronto. Mas apóstolo, é o dia todo falando na minha orelha que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir lá, eu tenho que voltar, eu tenho que... Não, a partir de hoje, você vai dizer para esta voz do inferno, você vai dizer assim: cala-te. Porque se a gente ficasse só aqui, já estava bom demais, irmão. Ponto. Orava por vocês, vocês saíam daqui abençoados. Mas eu preciso ir mais com você um pouquinho. Vou caminhar com você mais uns 15 minutos, tá bom? Pode ser? Pode ser, gente? Porque senão nós vamos embora para casa descansar. O que será que aconteceu com o gadareno? O que será que aconteceu com a mulher encurvada? O que será que aconteceu, queridos, com o menino hidrópico? O que será que aconteceu, filhões, com Maria Madalena? Judas. Apóstolo. Judas. E com Pedro. E com Tomé. Você está pensando que esse negócio que você deixou de acreditar é anjo?
A sutileza do reino infernal, ela pode ser revelada para você numa frase que Jesus disse quando Jesus estava sendo chicoteado, carregando o patíbulo nas suas costas, crucificado. Ele estava no processo da crucificação. E algumas mulheres estavam chorando, piedosas, que reconheciam que Jesus provinha de Deus. Então essas mulheres estavam chorando ali. Não eram carpideiras, porque senão Jesus não daria nem atenção para elas. Não eram pessoas pagas para chorar, eram pessoas que estavam tristes por aquilo que estava acontecendo. Jesus disse uma frase para elas. Aí dá para entender porque é que o diabo não gosta de homem de Deus. Porque homem de Deus não gosta de ser lambido. Homem de Deus não gosta de puxar saco. Homem de Deus não gosta de elogio. Homem de Deus sabe que aquilo que ele faz não é para nenhum de vocês. Aquilo que ele faz é para Deus. Homem de Deus, ele não precisa ser seguido na internet. Não precisa. Homem de Deus não precisa de fã-clube. Homem de Deus já está dizendo no próprio nome, ele é de Deus. Então ele não depende de ninguém. Ele não precisa de ninguém. Por quê? Porque ele é de Deus. Homem de Deus, ele sabe que a fama dele no lugar onde ele mora nunca será boa. Homem de Deus sabe disso. Tanto é que Elias tinha tantas viúvas no tempo da seca de Israel. Tantas viúvas para Deus usar. Mas aí Deus vai lá em Sarepta de Sidom e levanta uma viúva para ele lá longe. Para que ele pudesse ser socorrido lá longe. Mas em compensação também, Eliseu era um profeta tremendo. E tinha tanto leproso para Eliseu curar e ele não curou ninguém. Deus enviou ele lá na Síria para poder curar Naamã. Então presta atenção nisso. Jesus, ele pega, ele olha para essas mulheres e sabe o que Jesus diz? Não fica assim. Eu vou ressuscitar. Não. Jesus disse assim: economiza a lágrima. Vai ter um dia que vocês vão chorar com gosto. Vai ter um dia que vocês vão se lembrar disso que eu estou dizendo para você. Ai das mães que amamentarem. Ai das mães que forem loucas de ter filho. Porque se elas estiverem amamentando ou tiver filho, aí é que elas vão chorar mesmo. Duas são as épocas. Duas são as épocas. Diferentes. Uma das que amamentam e uma das que tem filhos grandes. A das que tem filhos grandes é hoje. Ai das mães, elas vão chorar por causa dos filhos. E das que amamentam, não é hoje, é naquela época. Porque na época que o rei Tito invadiu Israel, sabe o que ele fez? Ele pegava um alicate, pegava o bico do seio das mães que tinha filho e arrancava fora. Ele dizia assim: ai das mães que amamentam. E Jesus estava dizendo isso 30 anos antes de acontecer. Então hoje uma mãe tem uma filha mulher e vê essa filha mulher se prostituindo. Essa mãe só pode chorar por causa disso. Nós estamos atendendo um caso sério assim. Então Jesus estava dizendo: economiza a lágrima.
É como se ele dissesse assim: o meu caso que vocês estão vendo aqui está sob controle, fica fria. Aqui ainda tem gás para apanhar, para morrer e para ressuscitar, fica fria. Agora vai ter coisas que não vai ter como, vocês vão ter que chorar mesmo. Tem mães que têm filhas, e mães que têm filhos, e pais que têm filhos, e pais que têm filhas, que os filhos não respeitam os pais. Então Jesus está dizendo, era melhor não ter do que ter e depois passar por esse sofrimento, porque é filho. E o pior de tudo é que você não quer que morra. E muitas vezes você ouve da boca do filho: por que você não morre? Para de me encher o saco. Você ouve da boca do filho. Então Jesus, ele estava certo naquilo que ele está dizendo, quando ele dizia, era melhor não ter. Era melhor se abster de ter filhos. Porque vai chegar uma época que a geração estará descrita em Romanos, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 16. Aí vai se cumprir aquilo que Jesus está dizendo. Vamos colocar, só para ver, Romanos 1,16. Não estava no script, mas o Espírito de Deus me deu o verso. Então, vamos ver aqui. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para vocês, judeus, e depois para os gregos, para os gentios que somos nós. Verso 17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá da fé. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer? Qual é a próxima palavra que está ali? Neles quem? Aí vocês vão saber do que Jesus estava falando. Nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou. Vocês vão saber, vamos lá. 20. Diz assim, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante coisas criadas, de modo que eles, lembra do neles? Este neles é sobre eles, este eles. Então eles não têm desculpa, porque a grandiosidade do poder de Deus e os seus atributos invisíveis são manifestos diante de toda a criação do mundo. Ninguém é bobo, todo mundo sabe que Deus existe. Todo mundo sabe. Aí diz lá, verso 21, olha só que lindo. Porquanto, tendo conhecido a Deus. Tendo a Deus. Contudo não o glorificaram como Deus. E depois nem lhe deram, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato, sabe o que quer dizer se obscureceu? Se encheu de trevas. Próximo. Dizendo-se, tornaram-se loucos. Próximo. E mudaram a glória do Deus que não se corrompe, em semelhança da imagem do homem, em semelhança de aves, em semelhança de quadrúpedes e em semelhança de répteis. Os 4 tipos de deuses que estavam explícitos na bandeira de Roma: homem, ave, quadrúpede e réptil. Diga assim, a mensagem tem endereço. Próximo.
Por isso, diga assim, Deus os entregou. Diferente de um demônio entrar. Certo? Aqui o negócio é diferente. Deus os... Porque lá atrás eles não reconheceram quem era Deus. Deus os entregou às concupiscências de seus corações e à imundícia. E diz lá assim, para serem os seus corpos desonrados entre si. Próximo verso. Pois trocaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura mais que ao que é bendito eternamente. Amém. Posso ir mais? Sim? Vamos. Pelo que Deus os entregou o quê? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário a... Próximo verso. Semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os... Varão com... Cometendo torpeza e recebendo em si a devida recompensa do seu erro. É torpeza, Deus abomina e vai receber a recompensa do erro. Está escrito. Aí quando uma mãe olha para um filho assim, ela vai ter que lembrar do que Jesus disse aqui na beira da cruz. Era melhor não tê-los. Próximo verso. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado. Esta é a visão que Deus tem deste sentimento. Sentimento depravado para fazerem coisas que não convém. Então, tem permissão de Deus. Porque a paga do erro vai vir. Continue. Estando cheios de toda injustiça. São injustos. Segundo, de toda malícia. De toda cobiça. São de toda maldade. Eles são cheios de inveja. Eles são capazes de cometer. Eles vivem em meio ao quê? Toda a sua palavra está cheia do quê? Dolo. As suas ações estão cheias do quê? Malignidade. Próximo verso. Sendo o quê? Detratores. Eles são aborrecedores de injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e... Você sabe quando você desobedece ao seu pai, você sabe a quem você se compara? Você consegue entender a quem você se compara quando você desobedece a um pai? Quando você inventa um mal que você não está sofrendo? Você consegue entender que você se torna um aborrecedor de Deus? Eu disse que vai ter que pegar as malas e vai ter que sair hoje. Porque se você não quiser ser assim, você vai sair daqui liberto em nome de Jesus Cristo. Porque eu não estou fazendo desendemoniamento aqui não. Eu estou pregando a palavra que liberta. Próximo verso. Depois de desobediente aos pais, vamos ver. Eles são o quê? Nécios. Eles não conhecem a palavra de Deus. Porque se conhecesse, não cometeria tais coisas. Eles são o quê? Infiéis nos contratos.
Eles são o quê? Sem afeição natural. A realidade é que eles não gostam de si mesmo. Sem. Você sabe o que quer dizer esse termo, sem misericórdia? Sem salvação. Porque se você não tiver misericórdia, Deus também não terá misericórdia de você. Não tem salvação. Porque a salvação é a manifestação do quê? Da misericórdia. Presta atenção ali. Verso 32. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara que dignos de morte são os tais que coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que fazem tais coisas. Então eu não estou falando só dos filhos desobedientes, mas eu também estou falando das mães e dos pais que têm filhos desobedientes e não os corrigem. Eu não estou falando só dos filhos, que filho, hoje ele veio para bater em filho. Não, eu estou batendo nos pais também. Porque hoje é culto do que, Adriano, você falou? Da família. Então desde o começo Deus está falando, Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar, Deus vai fazer. Então quando eu pergunto, o que será que aconteceu com o gadareno? Presta atenção nisso, presta atenção aqui. Deixa a criança ali, a mamãe cuida dela. O que será que aconteceu com o gadareno? É fácil descobrir o que aconteceu com o gadareno. Presta atenção, o que aconteceu com o gadareno, cara. Jesus vai lá na terra de Gadara, meu amor. E ele chega para os discípulos e diz, vou para Gadara. Os discípulos dizem, vou não. Aí Jesus diz assim, cara, eu preciso atravessar o mar, não dá para me carregar até metade do caminho. E é isso que os caras fazem mesmo. Chega perto da praia, eles param o barco e Jesus desce do barco, mano. E vai andando dentro da água, velho. Os caras não queriam, com medo do demônio lá, meu. Aí Jesus chega na praia, quando Jesus chega na praia, a mesma manifestação. O endemoniado sai correndo de lá do meio dos sepulcros, lá no cemitério. Vem correndo, se joga no chão e diz, o que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Jesus disse para ele o quê? Cala-te. A mesma coisa. Aí o cara diz assim, o demônio, permita que ficamos nesta província. Olha só. Presta atenção com quem é que você está lidando. Permita que ficamos nesta província. Jesus disse assim, permitido. Por que será que Jesus permitiu? Porque os caras que moravam na província, era que nem ele. Sabe qual era o comportamento da província? Não queriam obedecer a Deus. Permita que entremos numa manada de porcos. Ué, se ali é Israel, e a lei diz que não era permitido comer carne de porco, como é que tinha alguém criando porco ali? Se Deus te diz que você não pode mentir, por que você tem uma criação de mentira na tua casa? Então quer dizer que existe permissão para que os demônios fiquem na província, então? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo? Mas agora vamos tratar do caso do endemoniado, do nosso amigo. Jesus então liberta ele, porque os demônios saem dele, a legião sai dele. E esta legião vai para dentro dos porcos. Olha só, meu, que coisa maravilhosa. Os porcos são o veículo de que a potestade fique ali. O que que os demônios fazem? Nós não queremos os porcos. Nós queremos os homens da cidade. Então eles entram nos porcos e pegam os porcos e jogam tudo no mar.
mata 2.000 porcos. Eles saem dos porcos e vão para a cidade. Entram nos homens da cidade. Enquanto isso, lá em Gotham City, Jesus está libertando o gadareno. Quando os discípulos veem que os porcos todos mergulharam na água, lá vem os discípulos remando. E vem remando. Quando eles chegam lá, Adriano, sabe o que acontece, cara? Eles veem o que era endemoniado. Vestido. Ele andava nu. Barbeado. Ele tinha barba grande. Penteado. Ele tinha cabelo todo. E os discípulos ficam olhando e falam: mas Jesus não desceu com roupa do barco? Como é que Jesus fez a barba dele? Ué, Jesus não tem pente junto com ele, nem secador para fazer chapinha? Como é que o cara está com o topetão aí do Zé Bonitinho, mano? E Jesus trocando a maior ideia com ele. E quando os discípulos se aproximam, eles ouvem uma frase que até assustam. O endemoniado dizendo, o ex-endemoniado dizendo assim: permita que eu te siga no teu ministério. Eu quero ir com você, eu vou testemunhar aquilo que o Senhor fez por mim. Eu vou testemunhar que eu comi a carne de cadáver. Eu vou testemunhar que eu não deixei enterrar ninguém nesse cemitério há quase 10 meses aqui. Eu vou testemunhar que eu me cortava com as pedras aqui do sepulcro, que eu bati em todo mundo, mas que agora o Senhor me libertou. Jesus olhou para ele e disse assim: não, Senhor. Jesus disse para ele assim: se você não consertar o motivo pelo qual essa legião entrou na tua vida, se você não fechar a porta de entrada, próxima vez que eu passar por Gadara, você vai estar aqui do mesmo jeito de novo. Aí Jesus dá o endereço: volta para a tua família e conta lá para eles o que o Senhor fez por ti. Você sabe qual foi o motivo da legião entrar na vida dele? O que ele fez com a família. Não trate mal a tua família. É porta de entrada de demônios. E vou dizer, não poucos. A família é a única instituição que o diabo luta até hoje para destruir depois da igreja. Não está bem com teu pai? Vai lá. Não está bem com a tua mãe? Vai lá. Você não está bem com teus irmãos, querido? Vai lá. Muitas coisas estão acontecendo na tua vida espiritual porque a porta espiritual da entrada de demônios está aberta. Você não sai desta situação enquanto você não fechar a porta. E se eu fosse você, eu fechava a porta primeiro para ser liberto depois. Porque tem gente que é liberto aqui, vai para conversar com a família, quando chega lá briga. Aí os demônios vai e entra tudo de novo. Então vai primeiro, fecha a porta e depois vem para o altar. Tanto é que Jesus diz assim: lembra onde você caiu. Volta lá. Arrepende-te. E depois segue. O que será que aconteceu com aquela mulher encurvada? Porque as mulheres de Israel, elas tinham aprendido com Deus que as mulheres, quando levantam as mãos e levantam os olhos para o céu, os céus se abrem para ouvir o clamor das mulheres.
Por isso que existe dentro do templo, a mulher, ela sempre foi jogada de lado no judaísmo. Mas incrível que no templo de Salomão tinha o átrio das mulheres. Lá em Israel, o único lugar de Israel que uma mulher podia conviver junto com o homem no mesmo ambiente, não sendo casado, sabe onde era? Na sala da oração do templo que havia sido construído. Aí este demônio, olha o que esse demônio faz com a mulher. Ó. E ela andava assim. O poder dela estava onde? Apareceu a brecha. E agora você não ora mais. Agora você não jejua mais. Agora você não tem mais a condição de entrar no templo. Porque esse demônio sentou em cima das tuas costas e te encurvou para baixo. Aí ela disse, quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Quando Jesus viu, Jesus disse, pode levantar. Porque da mesma forma, quando os espíritos malignos olhavam para Jesus, o que acontecia? Porque o maior medo deles era que Jesus os mandasse à prisão do tormento. E que eles não poderiam sair mais de lá. Então você tinha essa noção quando era uma legião e quando era um demônio. Você vê que esse daqui peitou Jesus, meu amigo. Ele foi para cima e ele não queria saber, e ele foi para cima, e Jesus, opa, peraí, meu irmão, você sabe com quem que você está falando, velho? Cala e sai. Mas apóstolo, mandou sair, mas por que não mandou para o inferno, ou lá para a prisão, né? Por que ele deixou solto? Lembra da cidade e do ambiente? O problema é que tudo isso aconteceu dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. Jesus só mandou sair porque havia muitas casas de porta aberta dentro da sinagoga. E esses da sinagoga são aqueles que mandaram crucificar Jesus. Lembra dos que não reconheceram a Deus e nem os seus atributos visíveis e invisíveis, e Deus os entregou? Tem coisas na minha vida, querido, que eu lutei muitos anos para ser liberto. Tem coisas na minha vida que eu luto até hoje para me manter livre. E o dia que eu bobear, ele me algema. O dia que o meu olho for aonde não deve, ele me algema. Ele não me algema na mão, ele me algema na visão. Aí quando eu tinha as visões, eu não tenho mais a visão. Quando eu ouvia Deus falar, quando você dá ouvido como pinico, para poder ouvir aquilo que você não deve ouvir, quando você ouvia a Deus, você não ouve mais. Você vendeu o seu ouvido para Satanás. Você vendeu os seus olhos para Satanás. Você tinha visão? Você não tem mais. Quando você vende a sua boca para o diabo, aquela autoridade que você tinha de expulsar demônio, você não tem mais. Você vê o diabo dentro da sua casa e você não tem condição de expulsá-lo. Sabe por quê? Porque você vendeu a sua boca para o diabo. Quando você usa as suas mãos, por exemplo, num relacionamento de namoro, e põe a mão aonde não deve, você vendeu as suas mãos. Quando você impõe as suas mãos sobre os enfermos, eles não são mais sarados. Porque você vendeu as suas mãos para o diabo. É simples de entender.
não reconheceu os atributos visíveis e invisíveis. O que será que aconteceu com Judas o Iscariotes? Que o diabo o manteve. Mas teve uma hora que o diabo e quando entrou, eles são homicidas. E quem pratica suicídio comete um homicídio contra si próprio. E quantos às vezes, quando não quer servir a Deus e vai servir as vontades da sua carne, quando não consegue o que quer, a primeira coisa que vem na cabeça é: que vontade de morrer. Quem é que está colocando essa vontade em você? Quem é que está usando a tua boca? Porque você não tem um celular? Porque você, moça, não beijou a moça que você queria beijar? Porque você, rapaz, não teve um relacionamento com o rapaz que você quer ter e você quer se matar? Quem é que quer isso? Nesta situação, se você passar para pior, tu vai para onde? Por você não conseguir o emprego que você quis, o salário que você quis, a viagem que você quis, você quer morrer? Quem é que está plantando esta visão em você? Espírito de Deus? O que será que aconteceu com Pedro? Que Jesus não profetiza não, Jesus afirma: você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante. Antes que troque a guarda de Roma às 6 da manhã, você vai me negar 3 vezes. Que isso? Jesus falou assim: filho, eu não estou negociando. Satanás já veio te peneirar, filho. Eu é que não te dei para ele. Ou seja, o diabo tinha todas as ferramentas para entrar em Pedro. O negócio do diabo era Pedro, não era Judas. Porque Judas não ia ser o pastor da igreja. Deixa eu dar uma notícia para você. O negócio do diabo é os pastores. O negócio do diabo não é os membros, vocês aí que estão. Não, filho. Vocês é que estão dando lugar para o cão para ele entrar em vocês. Mas o negócio do cão é a liderança. O negócio do diabo é quem está em cima e quem comanda. O nome desse espírito é Jezabel. Esse comando estava sobre a vida de Pedro, e Pedro vai lá e corta a orelha do futuro sacerdote, cara. Olha, querendo parar ministério. Quantas pessoas você não conhece que quer parar ministério por aí? Quantas pessoas você não conhece que quer derrubar pastor, calunia pastor, vai contra a igreja? Quantos Pedro não estão tirando a espada da bainha? Mas a única coisa que Jesus quer para não entregar eles na mão de Satanás é: guarda a espada na bainha. E aí Jesus tem ido lá e tem consertado o erro deles. Vai lá e cola a orelha do sacerdote de novo no lugar. Só que com Judas, Jesus não foi assim. Com Judas a oportunidade foi dada olho a olho. Jesus olhou para Judas e disse assim: amigo. E Judas virou as costas e foi trair Jesus. O salário de quem se faz amigo e vira as costas para trair é alto demais. Principalmente quando esta amizade é com um homem
de Deus. É alto demais. As pessoas não interpretam esta passagem assim, mas é o que a passagem quer dizer. É melhor não ser amigo de um homem de Deus e usufruir do benefício de ter um homem de Deus por perto, do que tornar-se amigo de um homem de Deus e virar as costas para ele e traí-lo. Você está traindo o próprio Deus, se este homem for um homem de Deus. O que será que aconteceu com Tomé? Eu estou dando situações para vocês. Que o diabo foi e levou-o para suicidar. Deus teve tanta misericórdia que fez o galho arrebentar. E até hoje não se sabe se Judas foi para o inferno, porque ele não morreu do suicídio. E eu não sei se deu tempo da precipitação das entranhas dele dizer: meu Deus, o que eu fui fazer? Não sei. E eu não quero julgar. Eu falei sobre isso no seminário, né? Não quero julgar. Mas, deixa eu abrir aqui. Mas, com Judas, o diabo tomou conta. Com Pedro, Jesus não entregou a Pedro. Mas o fato do coração de Pedro estar contaminado nas dúvidas a respeito daquilo que Jesus pregava, porque alguns versículos antes, Pedro disse assim: muda o teu discurso, Jesus, ninguém vai seguir a gente. Jesus disse para Pedro: fião, pode ir embora. Aí Pedro diz: mas o Senhor tem a palavra de vida eterna. Se eu tenho palavra de vida eterna, Pedro, me segue. Deixa eu fazer o meu trabalho e faz o teu. Deixa eu fazer o meu trabalho. Você está fazendo o teu? É o que Jesus disse para Pedro. E aí, quando Pedro culminou num monte de ações, o que aconteceu? O diabo foi peneirar Pedro com Jesus. Eu quero Pedro. E Jesus, bababá, não sei o que, bababá, e trouxe Pedro, mas o preço tem que ser pago. Você vai me negar. E esta dor ficou no coração de Pedro até o dia da morte dele. Pedro recebeu visita de anjo na cadeia. Pedro foi liberto da decapitação. Algumas horas antes, o anjo entrou, livrou Pedro das cadeias, abriu a porta da cidade, arrancou Pedro lá de dentro. E Pedro sabendo: mano, eu neguei o cara 3 vezes, mas ele enviou o anjo para me libertar. Quando Pedro está junto com João, chegando lá no templo Formosa, lá na porta do templo chamado Formosa, tem lá um paralítico lá lascado. A primeira coisa que Pedro faz, de grande, depois de Jesus ter ressuscitado, ele olha para o Pedro, ele olha para o paralítico, ele diz assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas em nome do cara que eu traí 3 vezes, levanta. E ele vê o paralítico levantando. Imagina o que brota dentro desse coração. Cara, que homem é esse, velho? Que me dá a autoridade do nome dele, nome que eu não honrei. Isso é absurdo, absurdo. É absurdo, cara. Com Tomé, o diabo foi e tocou em algo terrível. E que tem tocado num monte de nós. Às vezes eu me pego, o diabo querendo tocar nisso em mim. Rapaz,
Na semana antes do seminário, ela me pegou na mesa lá, eu fui conversar com ela. Eu estava triste na mesa. Porque Deus já havia me mostrado como seria o seminário. Deus já tinha me mostrado. E aí quando eu fui falar, o diabo não queria, Adriano, que eu... Aquilo estava dentro de mim. Ali, ó. Ele queria que eu não falasse, cara. E tem hora que o diabo, ele pega e ele só trava a tua boca para o sentimento explodir dentro de você. E quando eu abri, ela falou 3 vezes comigo. E eu me lembrei claramente de Jesus falando com Pedro. Ela disse: amor, o que está acontecendo? Nada, amor. Amor, o que está acontecendo? Nada, amor. Na 3ª vez que ela perguntou, disse assim: amor, quando eu falei amor, querido. Mas pensa num choro, irmão. Um homem de 56 anos sentado na sala, chorando de soluçagens, velho. Que não parava de chorar, irmão. Porque tudo aquilo que o diabo queria, eu fui liberto daquilo na hora ali. É libertação, aí. Né? Então tem coisas que você precisa o quê? Você precisa falar. Sabe, você precisa chorar, meu. Mas chorar que nem você chorou aqui hoje, véio. Que ninguém conseguia fazer essa mulher. Parecia uma chaminé de usina de cana. Ninguém conseguia fazer ela parar de chorar, velho. Libertação, está saindo, está indo embora. Né? É melhor chorar pela libertação do que chorar porque perdeu alguém que você ama. É melhor chorar na presença de todos para que todos entendam a mudança que vai acontecer do que você ficar chorando debaixo da sua cama lá, velho. Não, Jesus te trouxe aqui hoje para te libertar, meu irmão. Então, com Tomé, o diabo tocou em algo precioso dele. Sabe o que era? Tomé tinha visto todos os atributos, Mari, visíveis e invisíveis, de Jesus. Tomé tinha visto o cara arrancar Lázaro de dentro da sepultura, mano. 3 dias depois de morto, velho. Tomé tinha visto Talita, o velório pronto, carpideira paga. Tomé tinha visto a menina sair nos braços do pai de dentro do quarto. Tomé, irmão, viu Pedro andando sobre as águas, velho. E o diabo vai lá e toca, sabe aonde? Na fé. O diabo tocou no que é mais precioso, porque sem fé é impossível de se agradar a Deus. Mas o cara, olha para a pessoa do lado e diga assim: o cara não desiste de te amar, velho. Você pode dar uma salva de palmas para esse cara, mano? Oh, glória! Ele não desiste de você. Não. Todo mundo dentro da sala, velho. Mano, todo mundo dentro da sala. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Tá lá Tomé, eu não acredito. Eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar na ferida da mão dele. Se eu tocar do lado. Aí lá vem Jesus. Jesus que não larga de te amar. Passa pela parede. Olha para a cara de Tomé e diz: está aqui, Tomé. Eu ressuscitei. Toca aqui, levanta e prossegue, rapaz. Você sabe o que Deus está falando? Por mais terrível que seja o teu pecado, Ele vai te perdoar e vai mandar você prosseguir, diz o Senhor. Oh,
Vaporaçal e calamandaravassai. É isso. Deus poderia matar quem permite que um demônio adentre no corpo que Ele fez, que Ele concebeu, que Ele escolheu, que Ele conheceu, estando ainda informe no ventre da sua mãe. Mas Deus não mata, Deus expulsa, Deus perdoa, Deus limpa, Deus levanta e Deus enche com o Espírito dEle. Dedinho de profeta. Aponta para o chão e diga: cala-te. Diga: chega. Hoje, diga: hoje eu entendi a tua artimanha. A partir de agora, cala-te. Aplauda Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu te ordeno, cala-te. Hoje nós fomos almoçar numa padaria, aqui no Jardim Guançã, aqui. Quando nós entramos, a esposa do dono da padaria me viu. E ela me deu um sorriso. Sabe aquele sorriso de cara? Muito obrigado por você existir, velho. Alguns anos atrás, há exatamente 4 anos atrás, eu entrei nessa padaria, nós morávamos no Guançã, logo de manhã cedo. Eu entrei nessa padaria e eu vi o esposo dela sentado num balcão, debruçado num balcão. Era 7 horas da manhã, eu estava fazendo caminhada. Eu tinha terminado a caminhada ali na Praça do Guançã e estava entrando na padaria para comprar pãozinho para levar para casa. Para eles tomarem café quando eles levantassem. Então quando eu entrei, eu vi aquela cena e o Espírito de Deus disse assim para mim: lembra de você? 150 quilos de peso, debruçado num balcão, dormindo na padaria dele. Ele é o dono da padaria. E naquele dia eu fui para o balcão, cara, comprei o pão. E aquele negócio batendo em mim. Lembra de você? Lembra de você? Lembra de você? Enquanto Jesus estava falando para mim, lembra de você? Eu tive força para me movimentar. Comprava, peguei salame, peguei lá um queijo prato e não sei o quê. E lembra de você? Lembra de você? Enquanto é assim, assim. Aí chegou a hora que ele disse assim: você não vai falar para ele o que eu fiz por você? Ih, velho, aí passou a régua. Peguei tudo, botei num cesto, sentei do lado dele, cutuquei dormindo. Ele acordou assustado, ele falou: no que eu posso ajudar, no que eu posso ajudar. Eu falei: escapa-te por tua vida. Como assim, como assim? Peguei o celular, peguei uma foto minha e disse assim: conhece esse cara? Ele falou: não. Eu falei: olha direito. Ele falou: parece o senhor. Eu falei: era eu. Eu era como você. Mas como? Aí eu peguei, entrei na internet, o nome da minha cirurgia. Eu falei assim: você tem toda a condição financeira para salvar a tua vida. Como eu não tinha nenhuma condição financeira, o meu Jesus salvou a minha vida. Ele olhou para mim assim e falou: mas eu tenho medo de operar. Eu disse para ele: então, morra. Passou 1 ano e meio. Mudamos dali. Um dia eu fui comprar pãozinho lá à tarde. Quando eu entrei, o cara fininho. Olhei para ele assim e falei: pagando de gatinho, né, Barão? Rapaz, glória a Deus. Eu falei: o quê? Eu falei: glória a Deus. Ele falou: glória a Deus, rapaz. Que cirurgia, hein? Eu falei:
Legal, mano. E hoje, passou mais 2 anos, a esposa estava lá sentada. Quando eu passei, ele estava lá dentro, ela me chamou, ela falou assim, olha, eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Eu falei, mas por que vocês estão dando tanto glória a Deus, né, meu? Ela falou assim, nós estamos começando uma vida na igreja. Ele precisa de algumas libertações ainda. Eu falei assim, a maior das libertações ele já teve. Ele sabe que existe um Deus. É a maior das libertações. E ele agradeceu, ele falou, aí eu vi um copo de aperitivo na frente dele. Quando ele pegou o copo de aperitivo, eu botei a mão nas costas dele, me aproximei dele. A mãe dele estava lá, a sogra dele estava lá, a esposa e ele. E eu disse assim para ele, cara, você pode estar com toda essa saúde que você tem aí, mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus nunca vai te aceitar assim. Então eu, do mesmo jeito que te ajudei, dando somente o nome da cirurgia, eu não fiz mais nada. Eu estou te dando o nome de Jesus agora para você ser liberto. E eu percebi da minha mesa o seguinte. Quando eu estava lá ainda, depois que eu falei isso, ele deu uma bicada. Saímos. A esposa dele estava na mesa e ele estava lá fora atendendo. Quando eu olhei em cima da mesa, o copo estava cheio. Ele não bebeu mais. Tem coisas que somente uma palavra basta. E é esta palavra que eu estou enviando sobre a tua vida hoje. Basta. Em nome de Jesus. Basta. Cessa-se aqui. Cessa-se aqui o trabalho de Jesus. Agora, o trabalho é só seu. E você pode começar agora a voltar tudo aonde você parou. Não importa onde, quão distante está, quanto tempo foi, não importa. Para Jesus, o ontem, o hoje e o amanhã é agora. Então não importa. Não importa. Você tem que fazer a sua parte. Então agora, livre. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você está livre. Mas eu não estribuchei. Eu não saí rolando para um lado. Que nem dizem por aí, que nem cobra debaixo das cadeiras. Não. O centurião disse assim, envia uma palavra. E o meu servo sarará. A mulher do fluxo de sangue, só? Mas ela teve que dizer uma palavra, qual foi? Fui eu. Jesus perguntou, quem me tocou? Ela teve que dizer o quê, pastor? Fui eu. Então nesta situação, você vai ter que dizer que palavra? Fui eu. Mas a palavra sem antes não funciona. Então, vem tocar.